Eu podia estar contando os melhores, ou os piores, ou os mais estranhos, mas para minha primeira lista na Geekês, eis alguns desenhos que você dificilmente viu. E não só por serem raros, porque a internet transforma tudo raro em abundante num segundo. Não, esses são desenhos que nunca passaram ou foram banidos de tantos lugares que talvez nunca tenham chegado ao seu conhecimento. Em quinto lugar nós temos The Young Astronauts. Essa série espacial foi anunciada para setembro de 1985, como vocês podem ver nesse anúncio. E um artigo sobre desenhos no New York Times mencionava a série como exemplo de que desenhos também podiam ser educacionais. A série teria uma parte chamada de Astrominuto, em que astronautas reais falariam sobre gravidade ou sistema planetário. Só que a série foi empurrada para a meia temporada, então a estreia seria em fevereiro do ano seguinte. Já pescaram? Não? Ali atrás, o cara mais velho, que nem eu. Tá, eu digo. Janeiro, 1986. Não, nada. Em 28 de janeiro de 1986, fazendo seu 10º voo durante a missão STS-51L, um defeito em um dos propulsores do ônibus espacial Challenger causou um incêndio repentino no tanque externo de combustível, causando uma explosão e matando todos os tripulantes, inclusive a primeira civil a participar de um voo espacial, a professora Krista McAuliffe. A série foi retirada do ar, havendo comentários anônimos sobre um primeiro episódio ter sido exibido 2 dias antes do acidente, embora não haja confirmação. Outros comentários anônimos sugerem que teriam havido 13 episódios produzidos, mas não parecem haver cópias ou artes em algum lugar. E as crianças tiveram que se contentar no seu sábado de manhã com Hulk Hogan, as introduzindo ao balé Bolshoi. Não é muito científico. Young Astronauts parece ter tido só azar. Se ela tivesse ocorrido 1 ano antes, ou 2 anos depois, talvez fosse possível. Mas falar de espaço virou um tabu por um tempo, e as pessoas simplesmente enterraram a série. É uma infelicidade, especialmente se o desenho era tão bem visto. Ele poderia abrir portas para novas animações, uma coisa que ainda é difícil hoje. Em quarto lugar nós temos Bye Bye Beavers. O 15º episódio da 4ª temporada de Castores Pirados seria composto de 2 histórias. A história de 2 guardas florestais e Tchau Tchau Castores. Esse episódio nunca foi produzido além da gravação das vozes. Por quê? Porque na segunda história, Norbert recebe uma carta que diz que o desenho está acabando. Revela a seu irmão que sempre soube que eram desenhos, que aquele era o último episódio, e os dois começam a se referir um ao outro pelo nome de seus dubladores, inclusive rindo da Nickelodeon ganhar dinheiro com reprises e dividir com pessoas que trabalham no desenho. O episódio termina com os dois dizendo 1º de abril, mas a Nickelodeon parece ter uma regra sobre nunca mencionar que a série está terminando. Eles não querem que você saiba. Um perfeito exemplo de como um canal prefere se preservar a dar algo para os fãs. Em terceiro lugar, Sailor Moon USA. Sim, isso existiu. Produto da xenofobia com a qual os produtos culturais estrangeiros são recebidos nos Estados Unidos, houve um plano para uma série de Sailor Moon inteiramente produzida nos Estados Unidos. A série era metade live action, metade animação. Feita em estilo ocidental, porque os olhos grandes vão fazer as crianças perderem a noção de suas medidas e comprar óculos grandes demais. Oh não! Tarde demais! Isso na verdade é um clipe musical. Ele foi produzido junto com o material para a proposta em 1995 e foi exibido na Anime Expo em 1998, mas o material em si nunca foi exibido. No fim das contas, a ganância venceu a xenofobia e o desenho original, que já era uma versão bem pior do que a história original, foi simplesmente traduzido. A propósito, se há alguma fã da série original ou pessoa que ficaria curiosa depois de anos de lavagem cerebral pela Manchete, tem uma série nova mais próxima da história original. Eu vi os 13 primeiros episódios e a Usagi já estava perto da batalha final com a Rainha Metalha, sem ter que passar por leoas rosas ou o meio da bandeira do Japão acima de peitos de bola de vôlei ou... Hã? Você diria que isso é 4 peitos ou simplesmente errado? Em segundo lugar, Pope Town. Essa série mostra a Cidade do Papa, que é uma sátira da Cidade do Vaticano, imaginada por um aluno no fundo de uma sala de aula dentro de uma escola católica. O Papa é apresentado sem ser chamado por nenhum nome específico, e tem a idade mental de um garoto de 4 anos. E o personagem principal é um Papa encarregado dele,
que tem que evitar que ele se meta em problemas e que o povo descubra que ele é um completo idiota. A série foi feita para a BBC 3 do Reino Unido, mas foi retirada da grade de programação depois de protestos de católicos. A série foi exibida em vários canais da MTV, incluindo MTV Latinoamérica, MTV Latvia, MTV Estônia e também na Alemanha e na Nova Zelândia. Entretanto, organizações tentaram retirá-las dos dois países e ela nunca foi exibida na TV dos Estados Unidos. E a MTV Baltics foi multada por exibir a animação em 3.000 litas. Isso são só $1.022,49. Mesmo a quantia sendo pouca para o canal, o diretor das séries da MTV, Mariusz Veselis, acusou a Lituânia de se revelar uma cultura doentia meio medieval, meio comunista. Pessoalmente, eu acho que a melhor resposta para pessoas que protestam esse tipo de sátira foi dada por Tim Minchin. E agora uma menção honrosa para o episódio Rude Removal de Laboratório de Dexter. Nesse episódio, Dexter tenta remover a rudeza da Didi com uma máquina e acaba entrando na máquina. Mas a máquina não remove a rudeza, ela cria clones com sua rudeza concentrada. E, é claro, os clones saem fazendo coisas rudes e xingando a tudo e a todos. Bastante interessante, mas está na internet e já foi mencionado por mais de uma lista. Então eu acho que não entra no crédito de coisas das quais vocês não têm conhecimento. E em primeiro lugar, mais revoltante que todas as outras, Boston. Em 31 de janeiro de 2007, às 8h05 da manhã, um passageiro viu uma placa eletrônica com diodos acesos e uma parte suspensa de uma interestadual acima da estação de Sullivan e avisou a polícia. A resposta das autoridades foi um exército de veículos de emergência, incluindo viaturas da polícia e dos bombeiros, ambulâncias e o esquadrão antibomba do Departamento de Polícia de Boston. Haviam também helicópteros, equipes de TV e uma multidão de observadores. A polícia notou características similares a explosivos improvisados, inclusive fonte de energia, placa de circuitos com fios expostos e fita isolante. Características que você encontraria em praticamente qualquer eletrônico improvisado. Pararam parte do sistema público de transporte e detonaram a placa por precaução. E mais tarde a polícia recebeu uma ligação sobre outra placa na esquina das ruas Stuart e Charles. Fecharam 2 pontes e pararam o tráfego de barcos no rio próximo. Só entre as 2 e 3 da tarde a placa foi identificada como sendo um personagem do desenho Aqua Teen Hunger Force. As placas tinham sido colocadas em 10 cidades e algumas delas já estavam em seus locais há 2 semanas. Ninguém pensou estar sendo atacado até a polícia simplesmente esquecer que poderia verificar o que era aquele personagem. Peter Verdovsky e Sean Stevens, contratados para instalar as placas, foram presos naquela noite, sob a acusação de colocar objetos para fazer uma hoax com a intenção de causar pânico à cidade. Talvez por isso tudo o nome da cidade. Boston. O Cartoon Network teve que pagar milhões. O presidente do Cartoon Network deixou o seu posto. Imagine o dia que você abrir um bar e colocar uma placa que alguém não entende. Você pode ser preso acusado de causar o pânico. E ser preso por dar o dedo. 1 ano após isso, um episódio chamado Boston ia satirizar os eventos, abrindo a nova temporada do Aqua Teen Hunger Force. O Cartoon Network não exibiu o episódio para evitar controvérsias. Ainda hoje parece que o episódio existe e poderia ser colocado no ar ou na internet. Algumas pessoas especulam que o criador da série, que poderia colocar o episódio na internet, está esperando por uma oportunidade para colocá-lo no ar, mas todos estão ficando cansados de esperar. Se você quer que esse episódio seja vantajoso para o seu programa, coloque-o na internet. Todos que sabem do episódio estão esperando. Se o episódio não for colocado na internet, ele provavelmente nunca será visto. E essa é a minha lista. Política, religião, xenofobia, falta de respeito para com os fãs e má sorte. Vários fatores podem tirar um episódio do ar, ou até impedir que seja terminado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, deixe seus comentários, assine o canal para mais vídeos como esse, e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. Se você já viu mais do que os animes padrão, você sabe que se pode aprender sobre aspectos bastante diferentes da cultura japonesa. Recentemente, muitos animes novos começaram a ser transmitidos, então eu achei que podia falar sobre os 3 primeiros episódios que mais se destacaram por esses aspectos, na minha opinião. Somos todos partes da mesma geometria! Todos nós temos direito a ser quadrados ou hexagonais ou triangulares! Cada um tem o seu jeito geometricamente de ser, porque
Por que não? Por que não viver em paz com boas formas geométricas bonitinhas? Por quê? Porque não...